O Salmo 31, na sua segunda parte, versos de 13 a 24, é uma poderosa declaração de confiança, entrega e esperança em meio às provações e desafios da vida. Neste vídeo, vamos mergulhar, verso por verso, em uma das orações mais intensas e sinceras de Davi, revelando uma alma que passa da angústia à confiança, da dor à entrega e da ameaça à vitória em Deus. Seu coração está preparado para viver essa experiência de reflexão espiritual e renovação interior? Fique até o final, porque além de uma reflexão transformadora, faremos juntos uma oração inspirada neste salmo. Uma oração que pode restaurar sua fé, renovar sua esperança e fortalecer seu coração diante da presença do Senhor. Na primeira parte deste salmo, meditamos sobre os versos de 1 a 12, onde Davi clama por livramento, refúgio e misericórdia, expressando a vulnerabilidade de quem se sente cercado, mas ainda assim confia plenamente na fidelidade do Senhor. Vimos como ele reconhece que Deus é sua fortaleza, sua rocha firme e o abrigo seguro diante das tempestades da vida. Cada verso nos revelou que mesmo em meio à angústia, o refúgio e a proteção de Deus permanecem inabaláveis, sustentando o coração e fortalecendo a alma. Agora, nesta segunda parte, que abrange os versos de 13 a 24, Davi nos conduz por um caminho de fé amadurecida, aquele que nasce da dor, mas floresce na confiança. Ele transforma a angústia em oração, a espera em confiança e a dor em louvor, reconhecendo que somente em Deus encontramos força, justiça e refúgio seguro. Ele compartilha sua experiência de traição, medo e solidão, e termina com uma declaração poderosa de esperança e gratidão. Cada verso é um bálsamo espiritual, lembrando que o Senhor nunca abandona os que nele esperam, e que a adversidade é também o tempo em que Deus revela seu poder, sua justiça e seu amor eterno. Verso 13. Porque ouço as difamações de muitos, terror por todos os lados, conspiram contra mim e planejam tirar-me a vida. Davi revela aqui o peso de uma alma cercada pela maldade e pela mentira. Ele ouve as difamações e sente o medo que o rodeia, mas escolhe não se deixar dominar por ele. O terror por todos os lados traduz o ambiente de hostilidade em que vive, mas, mesmo assim, Davi mantém sua confiança em Deus. Ele entende que, embora os homens tramem contra ele, sua vida está nas mãos do Senhor. O coração do justo pode tremer, mas não se rende, porque sabe que a proteção divina é mais forte do que qualquer ameaça. Esse verso também reflete nossas próprias batalhas contra o medo e a injustiça. Há momentos em que palavras duras e situações adversas nos cercam por todos os lados. Assim como Davi, podemos sentir o peso das críticas e da traição, mas o segredo está em transformar a dor em oração. A fé não nos livra do perigo, mas nos dá coragem para enfrentá-lo. O verdadeiro refúgio não está na ausência de problemas, e sim na presença constante de Deus que sustenta e guarda os que confiam nele. Hoje, este versículo nos convida a aplicar a fé em meio ao caos e à pressão. Quando o medo quiser dominar, quando as vozes da injustiça quiserem calar nossa esperança, devemos nos lembrar de que o Senhor conhece a verdade e luta por nós. Que possamos viver com o coração firme, confiando que Deus transforma cada difamação em fortalecimento e cada conspiração em oportunidade de testemunhar sua fidelidade. Que em meio ao terror por todos os lados, encontremos paz por todos os lados, a paz que só o Senhor pode dar. Para refletir, você tem permitido que as vozes ao redor abafem a voz de Deus em seu coração? Quando é injustiçado, você busca a vingança ou o refúgio do Senhor? Será que o terror por todos os lados não é uma oportunidade para provar o poder da confiança em Deus? Verso 14. Mas eu confio em ti, Senhor, e digo, tu és o meu Deus. Em meio ao caos e à ameaça, Davi faz uma das declarações mais sublimes de fé: eu confio em ti, Senhor. Ele não ignora o medo nem as circunstâncias adversas, mas escolhe entregar o controle ao Criador. Essa frase é uma âncora espiritual, um lembrete de que a confiança não depende da ausência de dor, mas da certeza de que Deus continua presente. É a fé que se levanta mesmo quando o chão parece ceder, e declara, com convicção, que o Senhor permanece soberano. Essa confiança brota da intimidade. Davi fala de um Deus que ele conhece, não por teoria, mas por experiência. Tu és o meu Deus é a afirmação de um relacionamento vivo e pessoal. Em meio à insegurança, ele descansa na fidelidade divina, certo de que o mesmo Deus que o sustentou antes o sustentará novamente.
É essa comunhão profunda que converte o desespero em calma e o medo em segurança. Davi não busca controle, ele busca presença, e na presença de Deus encontra tudo o que precisa. Este versículo nos convida, hoje, a viver essa mesma confiança em nossos dias de incerteza. Quando a vida parecer fora de controle, declare com fé: Senhor, Tu és o meu Deus. Que essa verdade guie cada passo, cada escolha, cada silêncio. Confiar é abrir mão do medo e descansar na soberania do Pai. Que aprendamos a aplicar esta fé prática no cotidiano, no lar, no trabalho, nos relacionamentos, lembrando que, se Deus é o nosso centro, nenhuma tempestade poderá nos afastar da sua mão. Para refletir, o que significa, para você, dizer de coração: Tu és o meu Deus? Você tem confiado em Deus mesmo quando não entende o porquê das lutas? E quando o medo tenta dominar, sua primeira reação é reclamar ou declarar confiança no Senhor? Verso 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Neste versículo, Davi revela uma fé amadurecida pela dor. Ele entrega não apenas o momento presente, mas todo o curso da sua vida nas mãos de Deus. Ao dizer os meus tempos estão nas tuas mãos, ele reconhece que cada estação, de alegria ou tristeza, de avanço ou silêncio, é guiada por um propósito divino. Não há acaso, não há sorte. Há direção. Saber que o tempo pertence a Deus traz descanso, porque ele nunca se atrasa nem se confunde. O que parece demora, para ele é preparação. Quando Davi clama: livra-me das mãos dos meus inimigos, ele mostra que a entrega não é passividade, mas confiança ativa. Ele sabe que não precisa lutar com as próprias forças, porque o mesmo Deus que segura o tempo também tem poder para intervir na história. Essa atitude revela uma fé que espera, mas não se desespera, que sofre, mas não perde a esperança. Entregar o tempo a Deus é escolher confiar, mesmo quando não há sinais de mudança, crendo que o relógio divino trabalha a favor de quem espera nele. Na vida prática, isso nos ensina a parar de tentar controlar o que pertence a Deus. Quando aceitamos que nossos tempos estão em suas mãos, deixamos de viver sufocados pela ansiedade e passamos a caminhar com serenidade. Cada atraso deixa de ser castigo e passa a ser cuidado. Cada silêncio deixa de ser rejeição e se torna proteção. Confiar é aprender a respirar fundo e dizer: se o tempo é teu, Senhor, então posso descansar. Essa é a fé que transforma a espera em confiança e o tempo em testemunho. Para refletir, você tem confiado seus tempos nas mãos de Deus ou tentado controlar o que está além do seu alcance? Como reage quando o tempo de Deus parece demorar? Você acredita que mesmo nas demoras e silêncios, Ele continua trabalhando a seu favor? Verso 15. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Neste verso, Davi expressa uma das maiores declarações de rendição da alma humana, o reconhecimento de que toda a vida está sob o controle de Deus. Quando ele diz os meus tempos, está falando de cada fase, das vitórias e das quedas, da alegria e da dor, do começo e do fim. Ele entende que nada escapa ao olhar do Criador, e que até o que parece caótico é parte de um propósito. Essa consciência não é apenas poética, é libertadora. Saber que os nossos tempos estão nas mãos de Deus é o antídoto contra o medo do amanhã. Ao clamar: livra-me das mãos dos meus inimigos, Davi revela que confiar não é negar o perigo, mas colocar a esperança acima dele. Ele entende que o controle é uma ilusão e que só Deus tem poder para reverter cenários e silenciar ameaças. Essa entrega profunda é o que abre o caminho para o agir divino. Quando paramos de lutar com nossas próprias forças e nos rendemos à vontade de Deus, o fardo se torna mais leve e o coração mais estável, mesmo no meio das tempestades. Hoje, este versículo nos ensina a viver com serenidade em meio ao imprevisível. Aplicar essa verdade é escolher confiar no tempo de Deus, quando a resposta demora, quando o silêncio parece longo, quando o caminho não faz sentido. É dizer com o coração: Senhor, os meus tempos estão nas tuas mãos, e isso basta. Que essa confiança se torne prática diária, nas decisões, nas esperas e nas dores. Porque o Deus que sustenta o tempo também sustenta você. Para refletir, você tem confiado seus tempos nas mãos de Deus ou tentado controlar o que está além do seu alcance? Como reage quando o tempo de Deus parece demorar?
Você acredita que mesmo nas demoras e silêncios, ele continua trabalhando a seu favor? Verso 16. Faze resplandecer o teu rosto sobre o teu servo, me salva no teu amor fiel. Neste verso, Davi clama pela presença visível e transformadora de Deus. O pedido para que o rosto do Senhor resplandeça sobre ele é um apelo por luz em meio à escuridão, por consolo em meio à dor. O rosto de Deus representa atenção, graça e aprovação. É o olhar do pai que sustenta o filho cansado. Davi entende que mais do que livramento, ele precisa da presença, porque é a presença que dá sentido a qualquer vitória. Quando ele diz, me salva no teu amor fiel, Davi revela que sua confiança está no caráter de Deus, e não em circunstâncias passageiras. Ele não busca méritos próprios, mas se apoia na misericórdia imutável do Senhor. Esse amor fiel é a âncora da alma em meio ao caos. É o amor que resgata, restaura e fortalece o coração quando tudo ao redor se desfaz. Confiar nesse amor é encontrar descanso até nos dias mais turbulentos. Hoje, este versículo nos convida a buscar mais do que respostas, a buscar o rosto de Deus. Aplicar essa verdade é viver com o coração voltado para sua presença, nas lutas, nas escolhas, nas esperas. É desejar que a luz do Senhor brilhe sobre nossas decisões, dissipando dúvidas e fortalecendo a fé. Que cada dia seja um pedido silencioso, mas sincero: Senhor, faz resplandecer o teu rosto sobre mim. Porque onde o rosto de Deus brilha, o medo se cala e a alma encontra paz. Para refletir, você tem buscado a presença de Deus como fonte de proteção e paz? Como se conecta diariamente com o amor fiel do Senhor? O que significa para você sentir o rosto de Deus resplandecendo sobre sua vida? Verso 17. Não me deixes entregue à vontade dos meus inimigos, livra-me daqueles que se levantam contra mim. Davi eleva sua voz em súplica, pedindo que Deus o preserve do domínio de seus inimigos. Ele entende que sua própria força não é suficiente e que apenas o Senhor pode impedir que o mal prevaleça. Ao clamar, não me deixes entregue, ele revela confiança na soberania divina, reconhecendo que o controle da vida pertence a Deus. Esta é a oração de quem sabe que, mesmo cercado por oposição, está guardado sob o cuidado do Altíssimo, que nunca abandona os seus. A vulnerabilidade que Davi expressa não é fraqueza, mas sinal de fé madura. Ele compreende que a dependência de Deus é a maior forma de segurança. Quando entrega suas batalhas ao Senhor, encontra descanso e proteção que ultrapassam a lógica humana. Este verso nos lembra de que é nas nossas limitações que o poder de Deus se manifesta com mais força. A confiança não está em vencer por mérito próprio, mas em permanecer firme sob o cuidado divino. Hoje, este versículo nos inspira a entregar a Deus tudo o que tenta nos ameaçar, pessoas, circunstâncias ou temores. É um convite a viver com serenidade, sabendo que o Senhor conhece cada adversidade e luta por nós de maneiras invisíveis. Aplicar esta verdade é escolher confiar mesmo quando não vemos a solução. Que em cada batalha, possamos dizer com fé: Senhor, livra-me das mãos dos que se levantam contra mim, e descansar na certeza de que Ele é o nosso defensor fiel. Para refletir, você confia o seu livramento nas mãos de Deus ou tenta resolver sozinho seus conflitos? Como tem reagido diante daqueles que se levantam contra você? De que maneira a presença de Deus fortalece sua fé nos momentos de perseguição? Verso 18. Emudeçam os lábios mentirosos, que falam com arrogância contra o justo, com soberba e desprezo. Neste verso, Davi clama para que a verdade triunfe sobre a falsidade e a arrogância. Ele sente o peso das palavras injustas e busca em Deus o poder de silenciar o engano. Os lábios mentirosos representam não apenas a calúnia, mas toda a tentativa de corromper a justiça e manchar a honra dos justos. Davi confia que o Senhor é o defensor da verdade e que, no tempo certo, faz cessar toda voz que se levanta com orgulho e desprezo. A atitude dos arrogantes revela corações distantes de Deus, movidos por vaidade e desprezo. Mas o salmista nos lembra de que nenhuma palavra maldosa escapa ao olhar do Altíssimo. Deus vê o que é dito nas sombras e responde com justiça e sabedoria. Quando a mentira parece dominar, a fé nos chama a permanecer firmes na integridade, certos de que o Senhor exalta os que vivem com retidão e cala o orgulho dos ímpios. Hoje, este versículo nos ensina a confiar na justiça divina em meio às injustiças humanas.
Quando formos feridos por palavras ou julgamentos falsos, que escolhamos o caminho do silêncio confiante e da oração. Deus é quem defende a verdade e transforma a humilhação em honra. Que aprendamos a responder à calúnia com fé, lembrando que nenhuma voz arrogante é mais forte do que a voz de Deus falando em favor dos que nele confiam. Para refletir, quando você é alvo de palavras injustas, como reage? Confia que Deus pode silenciar as vozes da mentira e da arrogância. De que forma você tem escolhido permanecer justo e fiel mesmo quando é ofendido? Verso 19. Ó, quão grande é a tua bondade, que guardaste para os que te temem, e que operaste para aqueles que em ti confiam, na presença dos filhos dos homens. Neste verso, Davi exalta com profunda gratidão a imensidão da bondade divina. Ele reconhece que essa bondade é mais do que um ato momentâneo, é um tesouro reservado por Deus para os que o temem e confiam em sua fidelidade. Há uma beleza silenciosa nesse cuidado divino. Deus não desperdiça bondade, ele a prepara com sabedoria, esperando o tempo certo para revelá-la. A confiança e o temor reverente são as portas que nos permitem experimentar essa generosidade eterna do Criador. Davi nos faz lembrar que a bondade de Deus muitas vezes age no invisível. Mesmo quando não vemos, o Senhor está trabalhando em nosso favor, cultivando respostas, preparando caminhos e fortalecendo nossa fé nos bastidores da vida. Cada demora divina é uma prova de amor e propósito, não de esquecimento. O salmista entende que a bondade do Senhor é constante e paciente, sempre agindo em silêncio até que chegue o momento de ser revelada diante de todos. Hoje, este versículo nos inspira a viver com confiança e gratidão, mesmo nas estações em que a bondade de Deus parece oculta. Ele continua sendo bom, mesmo quando não entendemos, mesmo quando o tempo parece demorado. Que possamos reconhecer suas bênçãos diárias, pequenas ou grandes, e descansar na certeza de que ele age tanto no secreto quanto à vista de todos. A fidelidade divina nunca falha, ela floresce no tempo exato e transforma nossa espera em testemunho. Para refletir, você tem confiado na bondade de Deus mesmo quando não vê resultados imediatos? Como tem cultivado o temor do Senhor em sua vida diária? Está disposto a esperar com fé pelas bênçãos que Deus tem reservado para você? Verso 20. Tu os esconderás, ó Senhor, no segredo da tua presença, das intrigas dos homens, tu os ocultarás em um pavilhão, da contenda das línguas. Davi reconhece que existem perigos invisíveis, palavras venenosas e planos ocultos que só Deus pode neutralizar. Quando fala em segredo da tua presença, ele se refere a um refúgio espiritual onde nada externo pode penetrar. É o lugar onde a alma cansada encontra descanso, o coração ferido é restaurado e o medo perde força diante da presença viva do Altíssimo. Esse esconderijo não depende de circunstâncias, mas da segurança que provém de confiar plenamente no Criador. O pavilhão simboliza o cuidado constante de Deus, um espaço sagrado onde o mal não alcança. Davi entendia que a proteção divina vai além do físico, abrangendo também o emocional e o espiritual. Mesmo cercado de inimigos, ele permanecia firme, sabendo que estava guardado nas mãos do Senhor. Essa certeza interior nos dá coragem para enfrentar tempestades, pois há um abrigo invisível, real e seguro, protegido pelas asas do Altíssimo. Hoje, este verso nos desafia a buscar o refúgio da presença de Deus em nosso dia a dia. Quando somos atingidos por críticas, palavras injustas ou pressões externas, podemos nos lembrar de que Ele guarda nosso coração e fortalece nosso espírito. Confiar nesse abrigo invisível transforma medo em serenidade, amargura em paz e incerteza em esperança. Viver com o segredo da tua presença significa caminhar com confiança, sabendo que Deus é nosso protetor constante em todas as situações. Para refletir, você tem buscado o abrigo da presença de Deus quando as palavras e ataques se levantam contra você? Quando tudo ao seu redor parece instável, você se lembra de que há um lugar secreto onde Deus guarda seus filhos? Que tipo de contendas das línguas tem tentado abalar sua fé? Verso 21. Bendito seja o Senhor, pois fez maravilhas para comigo a sua misericórdia, quando eu estava em cidade sitiada. Davi recorda-se de sentir-se cercado, sem saída, como se estivesse em uma cidade sitiada, cenário de isolamento, medo e pressão constante. Mesmo nesse contexto, ele reconhece que foi a misericórdia de Deus que sustentou sua vida, trouxe livramento e renovou a esperança.
Esse verso é um cântico de gratidão em meio à superação, lembrando que o cuidado divino se manifesta mesmo quando tudo parece perdido. Cada dificuldade enfrentada torna-se oportunidade para enxergar a fidelidade de Deus em ação, transformando angústia em louvor. A cidade sitiada simboliza não apenas perigo físico, mas também desafios espirituais e emocionais. Muitas vezes, nosso coração se sente encurralado por preocupações, críticas ou ataques invisíveis. Davi compreendeu que, quando o inimigo parece cercar por todos os lados, é a misericórdia do Senhor que ergue um muro invisível de proteção e graça. A intervenção divina ocorre justamente nos momentos em que o desespero poderia dominar, transformando o medo em confiança. Essa experiência nos lembra de que Deus age silenciosamente, mas com poder e precisão, em favor dos seus filhos. Hoje, este verso nos desafia a reconhecer a misericórdia do Senhor em nossa vida diária. Cada socorro, cada detalhe de cuidado, cada livramento é uma prova de que Ele está presente. Quando nos sentimos cercados pelas dificuldades, podemos aprender a louvar mesmo em silêncio, sabendo que a intervenção divina não falha. Essa confiança transforma a ansiedade em paz, insegurança em coragem e nos permite caminhar com fé, lembrando que a misericórdia de Deus se revela em cada momento, grande ou pequeno, da nossa existência. Para refletir, quando foi a última vez que você agradeceu a Deus pelas suas maravilhas em meio à luta? Você tem reconhecido a misericórdia divina mesmo quando se sente cercado pelas dificuldades? Que tipo de cerco tem tentado sufocar sua fé nos últimos tempos? Verso 22. Eu dizia na minha perturbação: estou cortado de diante dos teus olhos. Não obstante, tu ouviste a voz das minhas súplicas, quando a te clamei. Davi admite que, em meio à perturbação, chegou a sentir que Deus o havia abandonado. Esse sentimento de separação é profundamente humano. Quem nunca sentiu que o céu ficou em silêncio? Ainda assim, mesmo quando a dúvida dominava sua mente, Deus continuou ouvindo seu clamor. O Senhor não se afastou, apenas esperou o momento em que a fé ressurgisse no meio do desespero. Essa experiência revela a tensão entre emoção e confiança, mostrando a profundidade da fé verdadeira. A expressão "estou cortado de diante dos teus olhos" mostra um coração que se sente invisível e esquecido, mas essa percepção não corresponde à realidade espiritual. Deus jamais deixa de ver seus filhos, mesmo quando eles se sentem perdidos. Davi atravessa a oscilação entre fé e emoção, uma batalha interior que todos enfrentam em aflição. É nesse contraste que a graça divina se manifesta, lembrando que o amor de Deus permanece firme, mesmo quando o coração humano vacila. Hoje, este verso nos ensina a perseverar na oração, mesmo quando nos sentimos esquecidos ou em silêncio. A fé verdadeira não exige perfeição, mas a decisão de clamar e confiar na escuta constante de Deus. Cada momento de dúvida pode se transformar em crescimento espiritual quando reconhecemos que Ele ouve não apenas palavras, mas também nossos gemidos e lágrimas. Aplicar essa verdade na vida diária significa aprender a descansar na presença divina, mesmo quando tudo parece distante, e confiar que Deus está operando mesmo no silêncio. Para refletir, você já sentiu que Deus se afastou de você em meio à dor? Como reage quando parece que o céu está em silêncio? Que lições pode tirar do fato de que Deus ouviu Davi mesmo quando ele duvidou? Verso 23. Amai ao Senhor, vós todos os seus santos, porque o Senhor preserva os fiéis, e retribui com abundância aos soberbos que procedem arrogantemente. Davi deixa de falar sobre si e volta sua mensagem para todos os que creem no Senhor. Depois de experimentar livramento e fidelidade divina, ele convida os santos, aqueles que buscam a Deus de coração sincero, a amarem profundamente o Senhor. Esse amor vai além do sentimento. É uma resposta de gratidão, reverência e compromisso diante da bondade e justiça de Deus. O verdadeiro amor a Ele se manifesta na vida diária, em escolhas que refletem confiança, obediência e devoção constante. Amar a Deus é reconhecer sua presença em cada circunstância e permitir que Ele guie nossos passos. Quando Davi afirma que o Senhor preserva os fiéis, ele nos lembra de que a fidelidade é sustentada pelo cuidado divino. Essa preservação não significa ausência de desafios, mas a certeza de que, mesmo em meio às provas, Deus protege e fortalece os que confiam nele. Em contraste, os soberbos, aqueles que se apoiam apenas em sua própria força, recebem a consequência de sua arrogância.
O versículo evidencia que nossa postura diante de Deus determina a direção da nossa vida. Confiança e humildade produzem favor, enquanto altivez leva à queda. Hoje, este verso nos ensina a viver a fé como prática diária. Amar ao Senhor envolve entregar cada decisão, cada ação e cada pensamento ao cuidado de Deus. Significa escolher a humildade, confiar em sua provisão e responder à fidelidade divina com gratidão. Em nossas relações, no trabalho, na família e nos desafios cotidianos, podemos aplicar essa verdade. Quem busca Deus com sinceridade encontra proteção, orientação e alegria duradoura. Amar e confiar nele transforma nosso coração e nos posiciona sob a graça que supera todo orgulho e autossuficiência. Para refletir o quanto seu amor por Deus é demonstrado em suas atitudes diárias. Você tem escolhido a fidelidade mesmo quando ela exige renúncia? Em quais áreas da sua vida ainda há traços de orgulho que impedem Deus de agir plenamente? Verso 24: Esforçai-vos, e ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Davi encerra o Salmo 31 com um chamado à coragem e à perseverança. Depois de desabafar suas dores, confessar sua confiança e testemunhar o socorro de Deus, ele conclui com uma palavra de encorajamento a todos os que esperam no Senhor. É como se dissesse: eu provei que vale a pena confiar, agora vocês também confiem. O verbo esforçai-vos convida a postura ativa da fé, não baseada na força humana, mas na firme decisão de não desistir mesmo em meio às dificuldades. Quando ele diz, ele fortalecerá o vosso coração, Davi aponta para a fonte do verdadeiro vigor, Deus. O coração é o centro da fé, e é ali que o desânimo muitas vezes se instala. Mas o Senhor renova o ânimo dos que esperam nele, infundindo coragem sobrenatural nos corações cansados. A promessa é clara: a força virá, mas somente para aqueles que esperam, confiam e permanecem. É uma força que transforma a vulnerabilidade em coragem e a ansiedade em serenidade. Hoje, este verso nos desafia a aplicar a esperança ativa em nossa vida diária. Esperar no Senhor não significa passividade, mas confiar mesmo quando não vemos resultados imediatos. No trabalho, na família, nos desafios pessoais e nas incertezas do dia a dia, podemos nos manter firmes sabendo que Deus fortalece o coração daqueles que o esperam. Cada ato de paciência e cada momento de confiança se tornam sementes de coragem, sustentadas pela presença constante do Criador, que nos capacita a seguir adiante com fé inabalável. Para refletir em quais áreas da sua vida Deus está te chamando a perseverar. Você tem esperado nele com fé ou se deixado dominar pela pressa e pelo medo? Como pode fortalecer seu coração hoje, lembrando-se de que o Senhor nunca falha com os que confiam em sua fidelidade? Agora que chegamos ao final do Salmo 31, podemos perceber como cada verso revela a profundidade da confiança de Davi em Deus, mesmo diante da dor, da injustiça e da adversidade. Esta segunda parte nos mostrou a importância de permanecer firme, de clamar com sinceridade e de esperar com paciência, sabendo que o Senhor é nosso refúgio, fortaleza e libertador. Cada experiência vivida pelo salmista nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus está conosco em cada desafio. Que possamos aplicar esses ensinamentos em nossa vida diária, permitindo que a palavra transforme nossas atitudes, decisões e relações. E para selarmos esta mensagem em nosso coração, te convido a orar este salmo por mais 6 dias, lendo cada verso como uma declaração de fé, esperança e coragem. Permita que o Senhor fortaleça seu coração, transforme seus medos em confiança e renove sua alma em meio às aflições. Volte a esta oração sempre que se sentir desanimado ou sobrecarregado, lembrando que Deus é fiel. Sua presença nos guarda, nos sustenta e nos enche de coragem. Que esta prática desperte em você a certeza de que esperar no Senhor é o caminho para experimentar paz e vitória. Agora que entendemos o significado de cada versículo e a mensagem que o Senhor deseja nos entregar por meio do Salmo 31, te convido a continuar meditando e orando por mais 6 dias. Leia cada verso como uma declaração de fé e confiança, permitindo que a luz do Senhor ilumine suas incertezas. Fortaleça em você a coragem de permanecer firme, mesmo quando o medo, a opressão ou as dificuldades tentarem te abalar. Que cada palavra desperte em seu coração a certeza de que Deus é a sua força, o seu escudo e o seu refúgio. E para selarmos essa mensagem em nosso coração,
Te convidamos agora a orar e guardar consigo esta oração inspirada no Salmo 31. Volte a ela sempre que o coração vacilar ou quando as circunstâncias parecerem sombrias. Lembre-se de que o Senhor jamais abandona os que o buscam com sinceridade e que sua presença é o abrigo seguro contra todo temor e injustiça. Que essa oração renove sua esperança, fortaleça sua confiança e faça brotar em você a paz de quem aprendeu a esperar no Senhor. Permaneça firme, com fé, coragem e coração firme até que Ele cumpra todas as suas promessas. Oração inspirada no Salmo 31, parte 2, versos de 13 a 24. Deus Todo-Poderoso, minha força e meu escudo, a ti clamo neste dia, confiando que ouves cada palavra do meu coração. Fortalece-me, Senhor, e não me deixes à mercê daqueles que tramam contra mim. Guia meus passos com tua justiça e protege-me com teu amor eterno. Que eu possa permanecer firme mesmo diante das dificuldades, sabendo que em ti encontro refúgio seguro e descanso para minha alma. Ensina-me a confiar plenamente em tua providência, a erguer meus olhos para ti quando o medo e a incerteza tentarem me dominar, e a reconhecer que todo socorro vem somente de ti. Senhor, não permitas que minha fé vacile diante das ameaças ou injustiças. Renova minha coragem e fortalece minha esperança em ti. Que eu possa louvar-te com gratidão, mesmo em meio às tribulações, reconhecendo que tua bondade e tua fidelidade nunca falham. Ensina-me a discernir os caminhos que conduzem à tua verdade e a resistir às ciladas daqueles que se afastam de ti. Que minha vida seja um testemunho da tua proteção e do teu cuidado constante, refletindo tua luz e paz em cada ação e decisão que eu tomar. Pai amado, concede-me sabedoria para entregar cada preocupação em tuas mãos, confiando que tu diriges todos os acontecimentos segundo tua perfeita vontade. Abençoa meus dias, Senhor, e afasta de mim todo o mal, que eu possa caminhar com firmeza, segurança e paz, sabendo que em ti minha alma está protegida. Que minha confiança em ti cresça a cada amanhecer, e que meu coração sempre celebre a tua fidelidade, louvando-te por tua misericórdia que se renova a cada manhã. Que esta oração seja a expressão de fé verdadeira, aproximando minha alma da tua presença e fortalecendo meu espírito no caminho da tua justiça. Em nome de Jesus, amém. Se esta mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com alguém que precisa se lembrar de que, mesmo em meio às adversidades, às provações ou aos desafios da vida, o Senhor continua sendo nossa força, nosso escudo e aquele que nos protege com amor e fidelidade. Que possamos, juntos, aprender a confiar cada vez mais na presença de Deus, a clamar por sua ajuda em todas as circunstâncias e a viver com coragem, certos de que Ele jamais abandona aqueles que o buscam com fé sincera. Inscreva-se no canal para continuar acompanhando reflexões profundas sobre os Salmos. Ative as notificações para receber cada novo estudo e deixe nos comentários seu pedido de oração, para que possamos interceder por você com fé, carinho e dedicação. Que o Senhor te fortaleça para permanecer firme diante das dificuldades, a cultivar um coração grato e a encontrar descanso na certeza de que Ele está contigo em todos os momentos. Que sua vida seja marcada pela confiança inabalável no cuidado divino, pela serenidade em meio às lutas e pela alegria de quem compreende que esperar e confiar no Senhor é a maior demonstração de fé. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e os seus negócios.